Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos à Bíblia, meu irmão. Vamos abri-la em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. O tema da mensagem: os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus, o mover de Deus, o agir de Deus, foge completamente à nossa mente finita. Por isso que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Todos acharam? Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. Vou ler o texto, tá, irmãos? E ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vamos orar para que Deus fale à igreja nessa noite de terça-feira. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, aqui estamos nós reunidos em Teu nome, em obediência ao Teu mandamento, à Tua palavra, em submissão total a Ti, porque o Senhor é o Deus soberano. Viemos aqui para adorar o Teu nome, para louvar o Senhor, ouvir a Tua voz, sermos ensinados por Ti, aprendermos da Tua palavra, para que possamos viver nesse mundo como sal da terra e como luz, para que possamos glorificar o Teu nome através da nossa vida, das nossas atitudes, para que possamos manifestar a esse mundo mau, a esse mundo perverso, o caráter do Deus Altíssimo. Por isso, fala a Tua igreja, fala a este homem, a esta mulher, que depois de um dia de trabalho intenso, cansativo, encontra ânimo para vir à Tua casa, para vir à Tua igreja, para vir ouvir a Tua voz, para receber o alimento sólido que lhe fortalece. Muitos saem do trabalho, vão para a mesa de um bar, ficam nas esquinas com os amigos, outros correm para casa para se prostrar diante de uma televisão e assistir uma novela, um filme. Mas nós estamos aqui. Isso aqui é o nosso prazer. Não há prazer maior para nossas vidas do que estar no Teu santuário, do que adorar o Senhor, do que ouvir o Senhor falar ao nosso espírito. Então fala, meu Senhor, usa-me como Teu pastor, usa-me como Teu servo, dá-me a inspiração que eu tanto necessito, a sabedoria, a força, a coragem, o ânimo, para que eu possa proclamar as boas novas do Teu reino com verdade, e assim o Teu nome ser engrandecido e a Tua igreja santa fortalecida em Cristo Jesus. Eu te peço em nome do Senhor, porque a minha suficiência vem de Ti, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Eu já disse aqui, irmãos amados, Igreja de Jesus, em outras oportunidades, que a fé, na maioria das vezes, contraria a nossa carne. Agir pela fé nem sempre vai de acordo com o que a carne quer. Às vezes o agir pela fé exige que a gente tome atitudes que a carne não gostaria de tomar, que a carne gostaria de seguir por outro caminho. Isso é normal. Por isso que Deus está dizendo aqui que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Os caminhos dele, o agir dele,
o mover dele, sabe, não pode ser compreendido pela nossa mente finita. Isso é importante a gente entender, porque se a gente não entender isso aqui, a gente acaba agindo como os incrédulos. O que é que acontece com os incrédulos, com os ímpios? Eles ouvem a palavra de Deus, eles ouvem falar do mover de Deus, das atitudes de Deus, das determinações de Deus, e depois que ouvem, eles refutam. Ele diz: não, isso não entra na minha cabeça, eu não consigo entender que eu devo agir assim, que eu faço dessa maneira. Só que nós que somos nascidos de novo, nós que temos o Espírito Santo, temos que ter absoluta consciência de que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Tudo que provém de Deus vai além da nossa compreensão, além da nossa compreensão. Não tente compreender Deus na sua plenitude, que é impossível, é absolutamente impossível. Por isso que eu peço para você abrir agora a tua Bíblia no livro de Marcos, Marcos capítulo 12, versículo 41 em diante. Olha que exemplo, vê se isso entra na cabeça de um ímpio. Não entra. É a oferta da viúva pobre. Encontraram? Então eu vou ler. Estava lá Jesus assentado diante do gasofilácio e observava como é que o povo lançava ali o dinheiro, as suas ofertas. É tremendo isso aqui, né? Às vezes a gente dá uma oferta a Deus, coloca uma moedinha aqui no gasofilácio e pensa que é o pastor que está observando. Às vezes faz para agradar o pastor, se esquecendo que Deus é que está observando tudo. Nada passa desapercebido a Deus. Então, o texto diz que muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. A menor moeda daquela época, do menor valor, como se fosse hoje 5 centavos, né? A menor moeda que a gente tem é 5 centavos, né? Aí Jesus, chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Olha que coisa interessante é isso aqui. Irmãos, Deus observa tudo que nós fazemos. Se você dá uma oferta, se você se predispõe a ser um diácono, como é que você é diácono, como é que você dedica o teu tempo a Deus, se você está dando o melhor que você tem para Deus. Deus observa tudo. Estava observando lá no templo as pessoas trazerem as suas ofertas. E ele viu pessoas que tinham uma renda boa, uma boa aposentadoria, um bom salário, né? Uma condição financeira espetacular, depositando altas quantias no gasofilácio. Está aqui. O problema é que essa gente depositava grandes quantias. Jesus observou e de repente aparece uma viúva pobre. E quando a Bíblia diz pobre, é pobre mesmo. É pobre. E a viúva pobre vem, pega 2 moedas, como se fosse hoje 5 centavos, 10 centavos, e coloca de oferta para Deus. Olha se os pensamentos de Deus são os nossos pensamentos. Jesus chama os discípulos e diz: deixa eu dizer uma verdade para vocês aqui. Vocês estão observando o que eu estou observando, né? Vocês já viram que tem gente aí que tem condição financeira muito boa, coloca altas quantias. E vocês viram agora essa viúva pobre que depositar 2 moedinhas? Sim, vimos, Senhor. Pois eu quero dizer para vocês que esta viúva deu mais do que todas as ofertas das outras pessoas reunidas. Isso não contraria os pensamentos humanos? Contraria ou não contraria? Contraria. Porque do ponto de vista das quantidades humanas, dá mais quem dá mais. É ou não é? Dá mais quem dá mais. Oferta mais quem oferta mais.
Isso do ponto de vista das quantidades humanas. Mas no âmbito dos pensamentos de Deus, dos caminhos de Deus, do mover de Deus, do agir de Deus, isso não prevalece. Prevalece isso aqui, ó. Ele disse, não. Essa viúva deu mais do que todos os outros reunidos. Como sempre os apóstolos, em outras ocasiões, quando não entendiam os pensamentos de Deus, perguntavam a Jesus. Deve ter perguntado também, Senhor, não entendi. Tem um irmão aí que deu 200, outro deu 500, outro deu 1000. Aí levanta-se uma senhora pobrezinha, sandalinha havaiana imitação, né? Falsa. Coloca 5.000 réis na oferta, 5 reais. E o senhor está dizendo que essa aí deu mais do que todos os outros reunidos? Eu disse exatamente isso. Por quê, Senhor? Não entendi. Isso porque os ricos deram daquilo que lhes sobrava. E mesmo eles deram a sobra. Diante do que eles têm, diante daquilo que eles têm recebido, eles deram apenas e tão somente sobra. Esta mulher, que deu a menor quantia, ela deu todo o seu dinheiro, todo o seu sustento. Talvez o dinheiro que ela usaria no dia seguinte para comprar o pão para o café da manhã, mas ela não pensou duas vezes, ela não teve receio. Esta mulher será a mais bem-aventurada, será na vida dela que Deus vai agir com mais intensidade. Isso aqui não contraria todo o pensamento humano? Contraria ou não contraria? Só quem é nascido de novo entende isso aqui. Quem não é nascido de novo não compreende, não entende. Há outras afirmações do Senhor Jesus que também mostram isso aqui. Por exemplo, em Mateus, capítulo 10, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Olha só, capítulo 10 de Mateus, versículo 39. Jesus fala assim: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Pense no que Jesus falou aqui. Quem acha a sua vida, vai perdê-la. Espera aí, eu acho a vida e eu perco a vida. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Como é que uma pessoa que não tem olhos iluminados vai entender isso aqui? Não vai entender nunca, não vai compreender nunca. Agora, quem é o que acha a vida? Ele disse, aquele que acha a vida, perdê-la-á. É aquela pessoa que coloca sempre em primeiro lugar os seus interesses pessoais. A prioridade absoluta da vida é ela. Ela não falta o seu trabalho, ela cumpre horário, ela não deixa de estar à frente do seu comércio, da sua empresa, ela não deixa de cuidar da sua família, mas ela falta os cultos da igreja. Ela tem motivação para tudo, ela acha bacana ir para uma festa de aniversário, ir para uma balada, ir para um divertimento, mas ela não acha legal vir a um culto. Ela acha que o que ela está fazendo é que é viver a vida. Achei a vida, graças a Deus que estou bem. É isso aqui que ele está dizendo. É aquela pessoa que para ela é mais importante ela ganhar dinheiro do que fazer aquilo que Deus manda. Ela sabe o que Deus manda, não deixe de congregar, guardar o dia de descanso. Aí ela está desempregada, aí aparece uma chance de emprego que só vai permitir que ela venha à igreja uma vez por mês. Olha o que é que Deus coloca na frente da pessoa. Aí ela diz, vai atrapalhar minha vida espiritual, mas Deus está vendo que eu estou desempregado, né? Deus vai compreender, eu vou pegar esse mesmo. E às vezes Deus tinha uma grande porta aberta para ela à frente, que não ia prejudicar em nada, mas ela foi na primeira que apareceu. Ela deu prioridade a si mesma. Esse é o que acha a vida. Mas ele disse, agora aquele que perde a sua vida,
vai achá-la. É aquela pessoa que não coloca em primeiro lugar os seus interesses. Ela coloca em primeiro lugar os interesses de Deus. Por exemplo, ela pode faltar ao trabalho, mas ela jamais falta um culto a Deus. Ela renuncia a qualquer oportunidade que a vida ofereça, se aquela oportunidade vai prejudicar a sua vida espiritual. Mesmo que a família diga, mas não pode, isso não tem lógica, você não está vendo que Deus não quer isso? Família incrédula tem umas ideias estranhas, né? Se você não tiver cuidado, meu irmão, te derruba. Por isso que eu não gosto de igreja, isso é fanatismo. Pega esse emprego, rapaz. Mas se eu pegar esse emprego, nunca mais eu vou na igreja, que é de domingo a domingo. E daí Deus está vendo. Para você fazer a vontade de Deus, não precisa ir à igreja. Se o cara der ouvidos a essas vozes malignas, ele se quebra, ele perde a vida. Pode aparecer a oportunidade que for dela ganhar um dinheiro extra. Mas se isso vai sacrificar o seu culto a Deus, se isso vai levá-la a desonrar o dia de descanso, ela descarta na mesma hora. Ela não quer acordo. Não tem acordo com ela. Porque às vezes, irmão, nós somos testados. Às vezes a família incrédula marca lá um churrascão, domingo de manhã, todo mundo reunido. Às vezes marca para fazer um passeio para uma praia, aí vai falar com você e diz assim, olha, nós queremos que você vá junto, vai todo mundo. Você não pode ficar de fora. Toda a família está reunida. Aí você olha assim, você contra todos. Todo mundo ensina, não vai dizer que você não vai. Não, mas eu tenho a igreja. Domingo é o dia do Senhor. Que dia do Senhor? Domingo é o nosso dia para a gente curtir a vida, aproveitar o sol, comer churrasco, ir à praia, ir à piscina. Aí vem com essas teorias que colocam você em xeque. Aí Deus fica observando como é que você age nessas horas. Quem achar a vida, perdê-la. Aquele que perde a vida, achará. Você já ouviu pessoas que dizem assim? Para os mais jovens, por exemplo, normalmente diz isso para os mais novos. Mas você tão novo, com esse negócio de igreja, está perdendo de viver a vida. Olha os jovens, cuidado com isso. Você está perdendo de viver a vida. Porque eles acham que viver a vida é o quê? Fumar, beber, se prostituir, ir para o forró, virar a noite numa boate, fazer tudo que essa sociedade perversa faz. Para eles, isso é viver a vida. Eles acham que estão vivendo a vida. Aí Jesus disse, coitados, eles estão perdendo a vida. Amém, irmão? Tem outras ocasiões aqui que a gente vê Deus agindo, por exemplo, em Êxodo 14, em situações extremas, de uma forma absolutamente inimaginável, inesperada. Êxodo 14, versículo 13. Êxodo capítulo 14, versículo 13. Deus livra o povo da escravidão do Egito. Olha que coisa. O povo que estava 400 anos escravo, Deus manda 10 pragas, liberta, faz Faraó não resistir mais e soltar o povo. E o povo sai. Só que pelo caminho que Deus estava conduzindo o povo, eles se deparam com um mar vermelho. Como é que vai transpor um oceano? 2 milhões de pessoas. Como é que vai passar? Não tinha navio que desse. Mesmo que houvesse navios, não tinha navio que comportasse transportar tanta gente. E para a coisa ficar ainda mais complicada, Deus diz, agora Faraó, eu vou colocar no teu coração um desejo de voltar atrás. Você vai se arrepender de ter deixado o povo ir, e você vai em busca do povo para trazê-los de volta. E quando o povo olha para trás, vê o poderoso exército de Faraó, que era o maior exército, o exército mais poderoso do mundo naquela época, vindo. Eles disseram, caramba, para que Deus fez isso? Nos tira do Egito, nos liberta, agora estamos aqui diante desse mazão enorme, agora vem o exército de Faraó, vamos voltar, o castigo vai ser maior, uma aflição danada.
Aí aqui, no versículo 13, diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. E vos calarei. Você vê que situação tremenda isso aqui, né? Você já se viu numa situação assim? Você olha para frente, não tem saída, olha para trás, não tem saída, olha para o lado, não tem saída, olha para o outro lado, não tem saída. É isso aqui, ó, situação difícil, extremamente grave. É hora de agir, é hora de tomar providências, é hora de fazer alguma coisa. Só que de repente Deus fala com Moisés e diz: Moisés, diz ao povo aí, aquietai-vos, se aquietem, não se estressem, não murmure, não entre em desespero, vejam o livramento que eu darei a vocês. Aleluia. Aquietai-vos, fiquem tranquilos, esperem por mim, deixa eu agir, eu sei a hora certa de agir, eu sei como agir, os meus olhos estão postos sobre vocês. Como nós às vezes achamos que os olhos de Deus não estão postos sobre nós. Quando vem problemas, quando surge dificuldade, aí já fica a gente quieta, já fica a gente nervosa, já tem gente que perde o sono, já tem gente que entra em desespero, que começa a querer tomar o lugar de Deus e fazer o que não deve fazer, quando Deus diz: aquietai-vos, se aquietem, se acomodem, vocês não creem em mim? Vocês não acreditam que eu estou no controle de todas as coisas? Então vocês acham que nessa hora difícil eu não estou mais no controle? Olha, meu irmão, aos olhos humanos parece um absurdo, uma insensatez, mas é assim que Deus crê, é assim que quem crê em Deus age. Quem crê em Deus sabe que Deus está no controle de tudo. Nas horas difíceis da vida, aí é que ele se aquieta. Não, Deus está no controle. Isso que eu estou passando, Deus está no controle dessa situação. Essa dificuldade, esses inimigos que se levantam, esse problema financeiro, essa doença que surgiu, essas dificuldades de família, Deus está no controle de tudo. Eu vou me aquietar, eu vou continuar indo para os meus cultos, eu vou continuar alegre, feliz, satisfeito, crendo que na hora certa Deus vai agir. Amém, irmãos? Aí aqui, ó, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Olha o que é que Deus pede. Tome uma atitude de fé. Marche. Prove que vocês estão crendo que eu vou agir de forma sobrenatural. Porque o aquietai-vos não é fique parado e deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é isso. Aquietai-vos é fiquem tranquilos. Agora tome uma atitude de fé. Prove que você acredita que eu vou intervir de uma forma sobrenatural, de uma forma que você nunca esperou que eu agisse. É assim que Deus faz. Aí no versículo 16, e se tu, seu Moisés, seu líder, levanta o teu bordão, o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Para uma mente, que não é uma mente nascida de novo, tem lógica um negócio desse aqui? Tem cabimento numa situação dessa? Deus, Moisés, por que você está aí de joelho orando? Você parece pentecostal, rapaz? Só faz orar que não para mais nunca, esfolando o joelho no chão. Ô homem, estende o teu cajado, quer dizer, usa a tua fé, divide o mar ao meio, está aqui. E diz aos filhos de Israel que marchem. Irmãos, preste atenção. Quem crê, mostra a sua fé através de atitudes. E às vezes atitudes que contrariam a carne. Às vezes atitude
que contraria os ímpios, contraria os teus amigos, contraria a tua família. Moisés, olha, vamos. Para onde, Moisés? Vamos. O Senhor vai abrir o mar, em nome do Senhor. Vamos marchar, vamos em frente. Estendeu o cajado, e o povo indo, e agora? E agora? Quando vê, de repente, o mar vermelho se abre. Aleluia. Deus honrou tanto a fé de Moisés como a fé daquele povo. Deu vitória sobre os inimigos. Nós conhecemos a história. O exército de Faraó, quando chegou, que coisa espetacular. 2 paredes de água, um caminho maravilhoso desse. Vamos entrar, vamos pegar. Agora que vai ser fácil de pegar os hebreus. Pararam para descansar, dormiram, tiraram um cochilo, sentindo o barulho das ondas. É bom dormir com barulho de chuva, né? De água, né? Acordaram de manhã, vamos em frente. E para surpresa dele, aquele caminho firme se transforma num tremendo lamaçal. Cada passo que eles davam cobria até o joelho de lama. Os carros, as carruagens ficaram presas. Os cavalos não conseguiam andar. E Deus disse, agora Moisés, no outro lado, estenda o cajado de novo. E o mar vermelho fechou. Amém, irmãos? É assim que Deus age, irmão. Nunca espere Deus agir pela tua lógica, pelos teus pensamentos. Não, Deus age da maneira que você menos espera. A maneira que você menos espera, Deus age. Mas Ele age. Deus não falha. A palavra dele não volta vazia. Agora, não queira fazer, não queira ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda. Deus sabe tudo certo. A hora de agir, como agir, em quem agir, de que forma agir. E Ele nunca abandona o seu povo. Amém, irmão? Diga, Deus nunca abandona o seu povo. Você crê nisso? Crê mesmo? Quem aqui está passando por lutas, tribulações? Levante a mão. Acho que todos, né? Acho que todos. E agora eu falava com o diácono Bosco aqui na porta, antes de eu subir ao altar. E ele dizia, pastor, a crise está grande, viu? Estou fazendo as minhas contas lá, está quase empatando, quase dando prejuízo. Mas o senhor sabe, eu fico tranquilo. Quanto maior é a dificuldade, maior é a minha tranquilidade, porque eu confio em Deus. Aleluia. E eu disse para ele, mas é nessas horas que Deus prova a nossa fé. Na hora que tudo vai bem, na hora que tudo está correndo conforme a nossa vontade, está satisfazendo a gente, está chovendo na nossa horta, as portas estão se abrindo. Olha, aí é mole crer. Eu quero ver mostrar que crê na hora das dificuldades. Às vezes a pessoa vem à igreja cheia de problemas, cheia de dificuldade, aí ela vem, não por causa de Deus, ela vem em busca de uma saída. Aí ela espera, né? Não falta culto, vem, cheio de alegria, dizendo que crê, que tem certeza que Deus vai agir, Deus está no controle. Aí demora o tempo, mais do que ela previu que Deus agiria, aí vem um desânimo. Aí some da igreja. Não tem mais ânimo para vir aos cultos. Porque ela planejou como ela acharia, como é que ela gostaria que Deus agisse. Não pode ser assim não, irmão. Você pensa que Deus não conhece o nosso coração? Você pensa que Deus não conhece o teu interior, os teus pensamentos? Davi disse, Senhor, antes que a palavra me chegasse à boca, tu já a conheces, porque tu já leste os meus pensamentos. Deus conhece tudo, ninguém engana Deus, ninguém pode fingir que crê, porque Deus desmascara. Está cheio de exemplos aqui na Bíblia. Ninguém pode fingir que conhece, que tem fé, se não tiver a fé genuína. A fé falsa sempre será desmascarada. Amém, irmão? Sempre será desmascarada. Imagine se Moisés não tivesse uma fé genuína. Ele ia dizer, não, isso não pode ser Deus, isso é coisa do diabo.
Como é que vai mandar eu fazer papel de palhaço, usar a fé, crendo que Deus vai abrir o mar? Não, eu não vou fazer esse papel não. Eu vou passar pelo ridículo. Não vai abrir mar nenhum e vai todo mundo tirar sarro com a minha cara. Às vezes as nossas famílias não fazem essa pressão. Às vezes, você quando você começou a dar os primeiros passos na fé, você não já teve um momento de intimidação? Está tudo errado, tudo dificultoso, e você diz, mas eu creio em Deus, eu creio em Deus. Aí passa o tempo e você, eu creio em Deus. Aí aparece um e diz, olha, eu se fosse você, pulava fora. Buscava em outro lugar, fazia qualquer coisa. Você não está vendo que Deus não está fazendo? Você não está vendo que Deus não vai agir? Aí você já começa a ficar intimidado, né? Caramba, e se Deus não agir? Que vergonha, como é que eu vou olhar para minha família? Eles vão rir da minha cara. Isso é incredulidade. Imagina Moisés, o líder do Êxodo, o comandante do Êxodo, diante de 2 milhões de pessoas, e Deus dizer, por que clamas a mim? Por que você está aí clamando, rapaz? Precisou você clamar para eu agir sobre o faraó? Precisou você clamar para eu mandar 10 pragas sobre o Egito? E por que agora você está aí só clamando, clamando? Coloca a tua fé em ação, estende o teu cajado, diz ao povo que marche, divide o mar, rapaz. Toma uma atitude de fé verdadeira. Moisés foi e tomou. Vocês lembram, mais adiante, quando o povo se deparou com a cidade de Jericó? Outro obstáculo, uma cidade naquela época muito bem guardada, muito bem protegida, por altas muralhas, por um exército poderoso, e não podia chegar à terra prometida sem passar por Jericó. Tinha que passar pela cidade, e a cidade de Jericó disse, por aqui não passa, não vão passar. E Deus dá uma orientação e diz, vai passar sim, vocês vão passar. Façam somente o que eu disser. Vocês vão dar 7 voltas em torno da muralha, ficar rodeando a muralha 7 vezes. Depois vocês vão dar 7 voltas no mesmo dia, vão tocar as trombetas e vocês vão ver o que eu vou fazer para vocês. Como é que entra na cabeça de uma pessoa que está diante de uma cidade de muralhas enormes, largas, de pedras? Nenhuma arma de guerra destruiria uma muralha daquela. E Deus disse, olha, Josué, vem cá, manda marchar, manda fazer fila indiana aí, ó, e começa a dar volta em torno da muralha. E os soldados de Jericó, prontos, esperando que eles iam atacar, que eles iam usar as armas, começa a ver o povo dar volta em torno da muralha, certamente cantando louvor, cantando adoração a Deus, e diz, que é isso? O que é que esse povo está fazendo? Deviam rir, meu irmão, até não aguentar mais, dar risada, porque era uma coisa cômica. Olha só, eles estão dando volta. Aí, acabou o 7º dia, agora dê 7 voltas no mesmo dia. Agora toca as trombetas, grita, pá, solta. Aqueles que riam quando deram por si, dá um estrondo, parece um terremoto, e aquelas muralhas que pareciam intransponíveis se quebra, cai, mata os soldados, e eles conseguem vencer a cidade de Jericó e passar vitoriosos. Aleluia, glória a Deus. Você está vendo como os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês? Talvez o pensamento de muitos seria, que arma Deus pode nos dar para derrubar uma muralha dessa? Não tinha. Naquela época não existia. Se fosse hoje, pega uma brazuca, um tiro de brazuca, derruba logo um pedaço, dá outro ali. Mas naquela época não tinha. Mas Deus agiu de forma sobrenatural, contrariando toda a lógica de guerra, toda a lógica militar, todo o pensamento humano, todas as estratégias de guerra que fosse possível alguém fazer. E as muralhas ruíram. E o povo conquistou a cidade de Jericó. Amém, irmão?
Você acha que Deus não pode fazer o mesmo na tua vida, na minha vida, na nossa vida? Deus é o mesmo. Nós é que muitas das vezes queremos que Deus haja de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com os nossos caminhos. A gente acha que não tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. Tem que ser conforme Deus quer. E quando Deus age, sempre contraria os nossos pensamentos. Ele faz de uma maneira que a gente nunca esperava que ele fizesse. Por isso que ele disse: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Os meus caminhos não são os caminhos de vocês. Então, nós só vencemos as nossas lutas quando nós obedecemos as estratégias de Deus, quando nós confiamos em Deus, quando nós sabemos e cremos e não duvidamos que Deus vai agir de uma forma sobrenatural em favor da nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Porque Deus não falha, Deus age, Deus se manifesta. Você tem que crer, você tem que esperar em Deus. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Nós temos a mania de determinar tempo para Deus. Não determine tempo para Deus. Ah, mas eu estou com um problema tão grave, já faz tanto tempo. Sim, mas é no tempo dele. Ou você não acha que ele está vendo o tempo que já passou? Ou você acha que Deus está dormindo? Deus não está dormindo, Deus está acordado. Os olhos de Deus estão fitos sobre a nossa vida. Às vezes Deus permite que a gente enfrente determinadas dificuldades, determinadas lutas, para o nosso próprio bem. Isso nos fortalece. Isso nos torna as pessoas maduras. O que o pastor Ergues é hoje, ele não é o que ele era há 2 anos atrás, espiritualmente falando, né? As lutas, dificuldades, os contratempos. Hein? Ele está dizendo: não sou nem o que eu era ontem. Porque eu sei a luta que ele passou. Eu sei a dificuldade que ele passou. Vocês já viram o pastor chegar de bicicleta aí? Já viram? Não prestaram atenção ainda? Perdeu até o carro. Mas a gente não diz que Deus está no controle de tudo? Diz ou não diz? Você acha que Deus faz isso à toa? Não. Por que eu suporto tanta barra pesada? Porque eu já passei por situações difíceis. Hoje eu entendo que aquelas situações difíceis era Deus me preparando. Era Deus me fortalecendo. Como é que eu poderia ser um líder espiritual sem passar por experiências difíceis? Não tinha como. Como é que eu vou orientar você se eu nunca passei por um problema mais grave do que você está passando? Como é que eu posso subir aqui e pregar uma coisa que eu nunca tenha vivido? Então eu conheço esse Deus da Bíblia. Eu conheço esse Senhor aqui. Glória a Deus por isso. E eu quero que você creia assim, em nome de Jesus. Pode estar passando por luta, pode estar no meio de tempestades. Deus está vendo as tuas lutas. Deus está vendo a tempestade que está na tua vida. Deus está vendo os teus problemas, as tuas dificuldades, as tuas lágrimas. E na hora certa Ele vai dar um fim nisso. E esses momentos que você está passando, de lutas, de lágrimas, de dificuldade, de dores, estão fazendo de você uma pessoa madura, mais forte, preparada para vencer lutas maiores lá na frente. Lutas maiores significa o quê? Qual é o resultado de vencer lutas maiores? Vitórias maiores. Você está vendo como é que Deus age? Como Deus é tremendo? Como Deus é sábio? Como Deus é maravilhoso? Agora tem que crer de verdade. Tem que colocar em prática isso aqui. Por isso que o Senhor Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar, resolver os problemas financeiros de vocês. Buscai, pois, em primeiro lugar, arranjar um emprego. Esqueça tudo, culto, sai atrás de emprego. Buscar em primeiro lugar, agradar a família. Hã? Não. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça de Deus. E todas essas coisas que vocês necessitam, eu vou acrescentar na vida de vocês. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que nos guarda, esse é o Deus que nos predestinou em amor,
Esse é o Deus que escreveu os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro e ninguém pode apagar mais, jamais. Esse é o Deus que nos escolheu para o seu povo. Esse é o Deus com quem nós viveremos eternamente no novo céu e na nova terra. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.